tarde. É uma satisfação estarmos junto a vocês novamente no nosso Tempo em Família. O nosso assunto de hoje é muito interessante e todos deveriam estar a par do que houve, do que se está mudando dentro do direito previdenciário. Numa família, o momento da aposentadoria, o momento do benefício, o auxílio-doença são muito importantes. Nossos pais, já em idade avançada, muitas vezes em residenciais, outras vezes sem condições de colocá-los numa casa geriátrica, nós temos que trazê-los para casa e outras vezes e nós o sabemos muito bem, os pais têm uma significativa aposentadoria e cooperam mais do que qualquer outra receita para a mantença de uma família. Então, eles saem dos lares e voltam a residir com a família. Mas para nos falar sobre previdência hoje, nós trouxemos a excelência em advogado nessa área, que é o Dr. Daisson Portanova. Dr. Daisson, é uma satisfação recebê-lo aqui. Salo, só tenho a dizer que a satisfação é toda minha e falo também em nome do meu pai, que tem uma admiração por ti muito grande. Nós que também convivemos nesse embate, né, da profissão, e quero deixar aqui o meu carinho por estar podendo conversar contigo do tempo em família e a questão previdenciária. Muito obrigada. Dr. Daisson, me diga uma coisa, por favor. Tem-se ouvido falar em pontos, na necessidade de se alcançar pontos para poder pleitear a aposentadoria e, consequentemente, o benefício. O que são, na realidade, esses pontos? Muito bem. Salo, nós temos que entender, assim, se permitires ser bem sintético e simples até, nós temos que entender que o direito à aposentadoria, que se fala destes pontos, primeiro é a aposentadoria por tempo de contribuição. Nós temos vários benefícios no sistema previdenciário. Das aposentadorias, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição, que é onde vai se tratar a questão dos pontos. Nós temos a aposentadoria especial, que é para aqueles trabalhadores que exercem atividades insalubres, penosas, perigosas ou com agentes agressivos, como é o caso do pessoal da área da saúde, da metalurgia, do campo da indústria. Nós temos a aposentadoria por idade, que aí esses pontos também não influem a idade do trabalhador, e a aposentadoria por invalidez, que o que influi é a incapacidade total e permanente para o trabalho. Então, quando se trata destes pontos, Salo, está se tratando só da aposentadoria por tempo de contribuição. Todos os demais benefícios não se trata disso. O segundo aspecto que é importante que nós tenhamos claro, para o direito a esta aposentadoria, o homem tem que implementar primeiro 35 anos de contribuição ou 35 anos de trabalho. A mulher, 30 anos de contribuição ou 30 anos de trabalho. Sem este requisito, ou seja, com 34, 33 anos o homem ou 29, 28 a mulher, não terá direito a esta aposentadoria. O que vem a ser os pontos? Até o ano passado, os pontos eram a fórmula 85-95. A mulher com 30 anos de trabalho, para chegar aos 85, tem que ter uma idade. Então, os pontos é a soma deste tempo de contribuição com a idade desta trabalhadora. 30 menos 85, sobravam 55 anos. Então, o que seriam os pontos? A soma do tempo de contribuição e da idade desse trabalhador. Mas a soma do tempo de contribuição com um requisito prefacial, ou primeiro, ou fundamental. A mulher tinha que ter 30 anos de contribuição. Fechado 55 anos, fórmula 85, que valia até o ano passado. Com isto, esta trabalhadora receberia uma aposentadoria com 100% do valor da média. O homem, 35 anos de trabalho, como a fórmula do homem é 95, 95 menos os 35, 60 anos. E veja, não é que está instituída a idade mínima. Eu posso me aposentar com 35 anos de trabalho, com 50 anos de idade, só que aí incidirá o fator previdenciário, que é outra complexidade. Então, quando se trata desta fórmula 85-95 para o ano de 2018, 86 e 96 para o ano de 2019 e 2020, ela está tratando de uma aposentadoria que não incidirá o fator previdenciário. Esta é a grande vantagem que tem desta fórmula. E por que ela nasce? Ela nasce que, não sei se a gente pode repassar aqui um pouquinho do tempo, né? No começo do governo Dilma, o senador Paulo Paim apresentou um projeto para revogar o fator previdenciário. Isso foi um projeto polêmico, o movimento sindical, o movimento social, o movimento de aposentados, todos trabalharam para revogar o fator previdenciário. No curso desta discussão,
se chegou a uma elaboração de, olha, nós não podemos revogar o fator previdenciário porque tem pessoas que se aposentam muito jovens, né? Então, estas pessoas terão que ter restrições para o benefício. A restrição será o fator previdenciário. Mas as pessoas que esperarem um pouquinho mais de tempo de contribuição, um pouquinho mais de idade, poderão se aposentar com a vantagem de não incidir o fator previdenciário. Para a gente só ter uma ideia rápida, hoje, se o homem faz uma opção de se aposentar com 1 ano a menos, não fechando a fórmula 86 para a mulher, 96 para o homem, ele pode ter uma aposentadoria que vai variar em torno de 90% a 92%. Ele perde 8%. Se a mulher não se aposentar pela fórmula 86, Salwa, ela é muito mais agredida. Ela vai ser uma aposentadoria em torno de 78%. Então, para a mulher é extremamente importante que ela procure atingir os pontos, porque a perda da mulher é muito maior. E, na realidade, por que houve essa modificação dos 85,95 para 86,96? Porque é um aumento mínimo, mas eu imagino que isso para o país seja relevante. Perfeito. Veja, Salwa, nós temos uma tábua de mortalidade no Brasil que ela avalia o nascimento hoje e o quanto viverá essa criança que nasce hoje até amanhã. É o que nós chamamos de expectativa de vida. Então, hoje, uma criança que nasce, ela tem expectativa de vida de viver até os 75 anos de idade. Então, o que faz essa relação? Ela modula o fator previdenciário. Então, como nós estamos tendo um crescimento de envelhecimento, esta vida do trabalhador está se progredindo. Então, ele está vivendo um pouco mais. Mas a tábua de mortalidade é fixada a partir do nascimento. Por que há uma progressão na fórmula 85-95, 86-96? Porque há também uma evolução da idade do trabalhador. Ele está vivendo mais. Então, a fórmula, para não ser uma fórmula estanque e não se privilegiar o fator previdenciário, o legislador entendeu, no campo de negociação, que o governo tinha razão em atenuar as aposentadorias, em fazer com que as pessoas se aposentassem um pouquinho mais velho e, por conseguinte, ele, trabalhador, teria que, em dado momento, aumentando a expectativa de vida, se projetaria um aumento no tempo. Por isso que a fórmula, a cada 2 anos, acresce 1 nos pontos dela, até chegar ao ponto 100. Então, isso é que foi negociado no Congresso Nacional para aprovação desta lei, em função do quanto o envelhecimento estava amadurecendo. É uma pena. Não, e essa transformação vai até 2027. Né? Então, ela vai progredindo até nós chegarmos à fórmula 90 mulher, 100 homem. 90 mulher, 100 homem. Que pena. E esses pontos são adquiridos como? Bom, vamos lá. Nós temos situações infinitas. A ideia, como eu tinha dito, o benefício tem que ser... O beneficiário tem que implementar o tempo de contribuição. Vamos pegar 30 anos, né? A mulher. Então, a mulher passou a sua vida trabalhando, ela terá que, no mínimo, ter os 30 anos. Essa é uma parte do ponto. A segunda parte do ponto é a idade. Em alguns momentos, essa mulher trabalhadora pode não ter trabalhado com carteira assinada. Ela pode ter entrado com uma reclamatória trabalhista para reconhecer o vínculo deste período que não foi assinada a carteira. Esse período que foi demandado numa reclamatória trabalhista, se não estiver assinado na carteira profissional, não estará no cadastro de informações do INSS. Então, esse período aqui é uma parte dos pontos que ela vai perder. Então, como é que ela adquire? Com o tempo de contribuição universal. Então, nós temos que pensar sempre no contrato de trabalho, nas relações de prestação de serviço, atividade autônoma, que nós tenhamos regularidade previdenciária. Não adianta só ter a regularidade formal de estar inscrito na prefeitura como autônomo, advogado autônomo e não contribuir. Ele tem que contribuir para a Previdência para valer. Então, supondo que a Salwa ficou 1, 2 ou 3 anos como advogada, fez a inscrição dela na OAB, fez a inscrição na prefeitura, mas não contribuiu esses 1, 2, 3 anos. Esses 1, 2, 3 anos, vamos supor que mesmo assim a Salwa, não tendo contribuído esses 3 anos, esteja com 30 anos de contribuição. Só que a Salwa está com 52 anos de idade. 30 mais 52 são 82. Aqueles 3 anos que a Salwa deixou de contribuir como advogada estão faltando agora para os pontos da fórmula 85. Então, a Salwa poderá fazer o quê? Provar esse período, indenizar esse valor, implementar esses 3 pontos que faltam para poder obter a aposentadoria com o 100%. Isso. Perfeito. Então, essa é a finalidade dos pontos também. Se eu requerer aposentadoria e não obtiver os pontos necessários, qual é o caminho? Bom, nós temos 2. Primeiro, imaginemos que esta pessoa que vai fazer o pedido desta aposentadoria esteja desempregado.
e ele não tem a possibilidade de voltar para o mercado de trabalho. Então, essa pessoa, tendo a possibilidade de se aposentar, de novo, vou pegar o exemplo da Salo. A Salo tem 30 anos. Aí, ela ficou desempregada lá no meio de junho de 2018. Então, ela está um período sem contribuir. Ela já tem os 30 anos. Nós sabemos aqui que, com 30 anos, ela tem o direito adquirido à aposentadoria. Ela pode não ter os pontos, mas ela pode se aposentar. Se ela se aposentar com 52 anos de idade, que era o exemplo que nós estávamos trabalhando antes, esse trabalhador ele vai ter incidência do fator previdenciário. Ele pode se aposentar com o fator, que será em torno de 50%. Então, o benefício dela será muito baixo. Então, há também aqui, já de início, a proteção ao direito adquirido. Se você implementar as condições e não tiver os pontos, você pode requerer o benefício. Muito bem. Se você não tem os pontos, o ideal, porque nós ainda não temos aí uma reforma da Previdência apontada, o ideal é que para esta pessoa tente, dentro do possível, contribuir o que falta para chegar aos pontos. Por quê? Porque a aposentadoria dela hoje, mesmo adquirida, teria um fator previdenciário muito abrupto, muito agudo, muito forte, e se ela trabalhar mais 2, 3 anos, ou contribuir 2, 3 anos, pode ser como autônomo, facultativo, empresário, ela poderá implementar os 100% dessa aposentadoria daqui a 3 anos, que será bem melhor que a de 50% hoje. Claro. Então, essa seria importante a sua permanência na contribuição previdenciária. Doutor, eu vou deixar a pergunta no ar e nós, após o intervalo, vamos tratar disso. Pode haver erro nos dados do INSS, diferença de contagem, interpretação e períodos não averbados? Se houver erros, pode ser revisto para chegar à pontuação final e ter os 100% de benefício? Como se faz? O doutor Portanova vai nos ensinar na volta. Aguardo vocês após o intervalo. Voltamos, relembrando a nossa pergunta ao doutor Rui Portanova. Opa! Doutor Dyson, olha só. Ele é o homem da família, ele é o homem do direito de família. Com quem eu lido muito. Deve brigar bastante. Ele é muito educado. Então, doutor Dyson, pode haver erro nos dados do INSS, diferença na contagem, interpretações e períodos não averbados? E se houver erros, pode ser revisto cada um para chegar a uma pontuação final e ter o 100% do benefício, que é o que todo mundo quer? Bom, Salva, vamos por partes. Primeiro, o erro é humano, né? Então, a gente tem que estar preparado para o erro, tem que estar até amadurecido para o erro. Os dados do INSS são fidedignos? Não, óbvio que não. Nós, brincando aqui, nós fizemos 3 exemplos, né? Por exemplo, se a Salva não contribuiu num período, se o Dyson não contribuiu, não vai ter lá no sistema. Né? Ou se eu contribuir e contribuir com um número errado no meu carnê, também não vai estar no sistema. Aí o erro foi meu. Então, mas eu posso corrigir isto. Agora, existem situações, sim, que são mais graves. Né? Tipo contratos de trabalho que o empregador assina a carteira e não contribui. Essa empresa venha a falir. Fechou a empresa. Fazem 10 anos. Como é que eu vou provar que aquele tempo foi efetivamente contribuído? O INSS, em alguns momentos, tem restrições maiores ou menores. Então, existem problemas, existe falibilidade. Esse cadastro foi originariamente constituído em 1994 com o governo Fernando Henrique e o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele é importado do Fundo de Garantia, então os dados que se cruzam são os dados do Fundo de Garantia, portanto, a maioria dos trabalhadores formais estão neste cadastro, mas aí nós temos os problemas não só da informalidade, como das fraudes contratuais ou das sonegações contratuais. Podem ter problema? Sim, podem ter problema. Vamos começar pelo lado mais fácil. A Salo, ou o Dyson, um jornalista que era freelancer, num dado período, trabalhou, mas não contribuiu. E isto você pode hoje comprovar tranquilamente. O nosso exemplo, a gente pega o nosso registro lá na prefeitura, o nosso registro na OAB, as petições que fizemos, durante um período eu exerci atividade. Não recolhi, quero comprovar o tempo, indeniza o tempo. Então essa é a forma mais simples. Então o advogado, o médico, o jornalista, o engenheiro, todo o trabalhador autônomo que provar atividade, ele pode comprovar sim. Bom, o trabalhador rural, por exemplo. Nós no Rio Grande do Sul temos uma cultura alemã, europeia, de guardar documentos. O trabalhador rural, aquele que trabalha em regime de economia familiar, não está dentro do cadastro esses dados. Ele tem que fazer a prova desta atividade rural. Então o trabalhador rural vai precisar sim
ir no INSS e levar um manancial de documentos, tipo a certidão de nascimento, a terra do pai, o registro do INCRA, produzir uma prova testemunhal junto com isso e dizer, olha, eu era segurado especial, nós trabalhamos em economia familiar e quero eu comprovar esse tempo para minha aposentadoria. Então, até 1991, esse período não é indenizado, hoje está se discutindo se terá ou não que ser indenizado, mas também são elementos que fazem a necessidade de admissão do tempo para levar para dentro desse cadastro. Veja, Sala, tudo isso envolve um procedimento administrativo. Então, o trabalhador sempre tem que, antes de qualquer coisa, pedir no INSS. Se eu quero provar meu tempo rural, eu tenho que pedir no INSS. Se eu quero provar meu tempo de advogado, eu tenho que pedir. Para quê? Para que o INSS, aprovando este tempo, inclua no cadastro. Hoje, nós temos várias situações em que podemos ter esses problemas, né? Já é um pouquinho mais grave quando uma empresa faliu e não deu baixa numa carteira. Então, nós podemos ter um contrato, a gente dá uma assessoria ao pessoal da área do calçado aqui em Parobé, e nós vemos muitas vezes que a volatilização do mercado, quando há uma queda no mercado, as empresas fechando, elas simplesmente fecham, dão as costas e vão embora. Hoje, mesmo com a modernidade, ainda acontece isso, não só em Parobé, como no Brasil inteiro. Então, essas dificuldades, elas são um pouquinho mais delicadas, porque nós temos que provar que o trabalhador estava lá, nós não vamos ter o registro de empregado, a carteira profissional vale, mas ela vai valer no mínimo ou no máximo até a data em que a empresa fechou. Então, todas essas provas têm que ser produzidas. Por fim, ainda há alguns outros elementos. Muitas vezes o trabalhador esteve, no período da sua vida, intercalando a sua atividade com benefício por incapacidade, um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Estes períodos que ele teve o auxílio-doença, como ele está protegido pelo sistema e este benefício substitui o salário, ele vale como tempo de contribuição também. Muitas vezes não está no cadastro do INSS. Muitas vezes o INSS, na sua interpretação mais restritiva, não aceita o cômputo desse tempo. E nós temos um outro detalhe, né? Porque aí a gente começa, no direito previdenciário, a gente começa a abrir a caixa de Pandora, ela não para, né? Tem ainda outro detalhe importante. Toda atividade que você exerce, que ela é insalubre, penosa e perigosa, se você intercalar ela com a atividade comum, este período você pode agregar um tempo, o que se chama de tempo especial, a ser convertido para tempo comum. Vou pegar um número cabalístico aqui, que é o número 10, né? Então, imagine uma mulher que trabalhou 10 anos como enfermeira ou como técnica de enfermagem. Esses 10 anos que ela trabalhou como técnica de enfermagem, se ela amanhã trabalhar no escritório do DAIS ou no escritório da sala como secretária, eles valem 10 anos. Mas esses 10 anos é especial. Ela pode agregar 2 anos nesse tempo de contribuição, porque há a possibilidade de converter o tempo de 10 para 12 do comum para especial, ou do especial para comum. Então, isso não está no cadastro, isso não está no registro. Então, as pessoas, se não têm a informação, podem ter se aposentado com, vamos pegar com a forma 85, 95 anos, se aposentou com a forma 84, incidiu o fator previdenciário. Só que ela tem esses 2 anos de tempo especial, se ela conseguir comprovar os 2 anos de tempo especial, os 10 anos de tempo especial, admitir a conversão, os 84 pontos vão passar para 86 e a aposentadoria vai passar a ser 100%. Então, também é importante que o trabalhador, diante da tua pergunta, saiba que o cadastro é falho pelas condições humanas, é falho muitas vezes por nós e é falho também por terceiros, quando o empregador não registra ou quando não há enunciados específicos dentro dele. E mais, é falho porque é um sistema eletrônico também manuseado pelo Estado e nós sabemos que o Estado também tem seus problemas. Então, sempre é bom, não digo desconfiar, mas é sempre bom fazer um filtro de toda a sua vida, sempre procurando o INSS, indo na agência, perguntando se aqueles tempos são válidos, não são, ou, na dúvida ainda, procurar advogados, procurar especialistas na área. Por quê? Porque muitas vezes é a diferença ou entre a concessão da aposentadoria e o indeferimento, estas falhas, ou a alteração de uma aposentadoria com 100% ou com a incidência do fator previdenciário. Então, a pergunta ela passa a ser importante, porque nós temos muitos problemas, né, que eles se envolvem a vida cotidiana, a vida do trabalho, que a gente só se preocupa com previdência, normalmente às vésperas de se aposentar. E aí a gente tem o esquecimento da própria história. Então, para a gente resgatar essa história, muitas vezes é difícil. Por quê? Porque quando eu comecei no direito, eu não estava preocupado com previdência, eu estava preocupado em trabalhar para ganhar o meu dia a dia.
E aí eu fui pensar em previdência 2, 3, 4 anos depois. Quando eu comecei no jornalismo, foi a mesma coisa. Quando eu comecei, né, quando eu tive minha carrocinha de pipoca, o meu cachorro-quente, o meu bar, a gente sempre relega algumas despesas, muitas vezes aquelas dirigidas a nós, porque o Estado está muito presente nas outras, né? Então não posso sonegar imposto de renda, não posso sonegar imposto de circulação de mercadoria, mas a gente abre mão, às vezes, da nossa condição. Então o trabalhador tem que se cuidar com isso e cuidar também, aí a preocupação com a educação previdenciária, que o seu direito seja atingido. Como esse exemplo que eu lhe dei. Você pega um trabalhador com 10 anos que tem uma atividade especial, esses 10 anos valem 12 para a mulher e 14 para o homem. Então é um divisor muito grande e as pessoas muitas vezes não têm essa informação. Por isso que é importante a gente procurar o advogado na área da nossa necessidade. Sempre, porque a gente acha que a gente resolve tudo e às vezes a gente sempre acha, mas o meu vizinho diz, bom, aí, se o vizinho disser e der errado, você não vai ter volta, né? Porque depois que você consolida o ato da aposentadoria, você pode revisá-lo, mas você não pode abrir mão dele. Muitas vezes o trabalhador levou 2, 3 anos para conceder um benefício, que o INSS ficou instruindo o processo. Nesses 2, 3 anos, o benefício que foi concedido, talvez lá em 2015, por exemplo, foi concedido com valor. E muitas vezes o trabalhador não sabe que ele pode fazer o seguinte, não, eu quero reafirmar o meu benefício para hoje. O INSS encerrou hoje o direito da minha aposentadoria, eu tenho direito, durante todos esses 3 anos, ver qual é o melhor benefício para mim e verificar. Só que as pessoas também não sabem isso. Então, estas informações, um técnico, o próprio contador, o advogado, o próprio INSS, ele tem a obrigação de encaminhar o segurado para conceder o melhor benefício. Então, as pessoas têm que ficar atentas aos seus direitos e procurar nas minúcias, porque às vezes são os detalhes que divergem, diferenciam uma aposentadoria melhor ou pior. Não tem dúvida. Doutor, e quem tem direito adquirido ao benefício, por exemplo, uma pessoa que tenha 35 anos homem e 30 mulher, tem o direito adquirido a implementar os pontos necessários no tempo? Sim, veja, a gente no primeiro momento, no primeiro bloco da gente conversou um pouco sobre isso. Tem. O que a gente tem que, de novo, ficar atento, porque aí a gente começa a fazer um pouco de todas as conversas que tu trata. Inteligente, a questão da, e se eu não tenho o meu registro? Ela é importante porque é o teu registro que vai diferenciar a possibilidade de uma aposentadoria ou não. Por quê? Porque se eu não tenho registro, eu vou ter só 30 anos. Aí, se eu não tiver os 55 anos de idade, eu vou ter o direito à aposentadoria, mas não será 100%. Aí eu posso ter implementado os pontos da minha aposentadoria dia 29 de dezembro. Eu fechei 30 anos como mulher, mais os 55 anos de idade, dia 29 de dezembro. Só que eu requeri minha aposentadoria dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro eu preciso ter 86, mas no dia 29 eu tinha 85. Eu tenho ou não tenho o direito adquirido no dia 29? Tenho. O que ela tem que fazer? Pode requerer o benefício hoje, e aí, quando o INSS fizer a análise, ela vai ver que o tempo dela fechou, está incidindo fatura, vai dizer, não, só um pouquinho, INSS. Eu tenho o direito adquirido ao benefício lá em dezembro de 2018. E ele é mais vantajoso. Então, o trabalhador pode e deve ficar atento. Inclusive, aproveitar o gancho da pergunta. O INSS, na medida do governo Fernando Henrique para cá, tentou se modernizar. Hoje, o cidadão pode acessar os seus dados a partir do site da Previdência, onde tem lá o meu INSS, e ele pode fazer uma senha e ali está a vida dele. Então, o trabalhador hoje pode preparar a sua aposentadoria, pode ver se aqueles dados estão corretos, e aí ele pode ir no INSS para verificar como arrumar isso quando estiver errado, como melhorar as condições dele e preparar a aposentadoria já para daqui a 1, 2, 3 anos, sempre atento a esses dados que estão lá, porque muitas vezes ele mesmo vai poder constatar os erros que existem. É verdade. Nada como nós podermos fiscalizar. Isto. Doutor, os trabalhadores que ficaram períodos afastados da empresa, terão esse tempo computado nas suas aposentadorias? Veja, de novo, a gente vai sempre tratando os dados como o cotidiano mesmo. Nós tivemos agora o governo federal fazendo um pente fino nos benefícios de previdência, né? Então, nós temos lá benefícios que passaram 5, 10 anos sendo mantido como auxílio-doença ou como aposentadoria por invalidez. Se o trabalhador é empregado, o que acontece? Ele volta na empresa e retoma aquele posto de trabalho dele. Se a empresa é obrigada a retomá-lo hoje, mas ela pode demiti-lo amanhã. Então, se ele volta ao emprego e é demitido amanhã, todo este período que ele ficou fora de auxílio-doença conta como tempo de contribuição. Conta também, Salo,
como carência. Então, todo o período que ele trabalhou aqui, se ele tinha só 5 anos de contribuição lá e ficou 10 aqui, ele já tem 15 de contribuição, ele vai implementar para carência. E ainda, se esse período, quando ele estava exercendo a atividade, ele era aquela nossa enfermeira de atividade especial, este auxílio-doença tem que ser considerado como tempo especial. Eu teria muitas outras perguntas para fazer ao Dr. Daisson Portanova. Infelizmente, nosso tempo se está extinguindo, mas eu vou reconvidá-lo para vir aqui ao nosso programa. Vai ser mais que uma honra, é um prazer poder conviver contigo. Obrigada, eu que agradeço. Vamos oportunizar que o nosso telespectador possa se posicionar. Foi um prazer estarmos juntos, agradeço ao Dr. Daisson Portanova e a vocês por nos acompanharem durante todo o programa. Até quinta-feira que vem.